Graça e paz, amados, estamos retornando à nossa segunda parte da aula. Na primeira parte, eu enfatizei bastante vários versículos, né? Nós debatemos cada um deles, olhamos tudo. Nessa segunda parte, eu vou estar frisando apenas alguns versículos e vou estar citando frases, certo? Subtítulos relacionados ao nosso tema, que vão estar nos lembrando aquilo que nós já aprendemos na igreja no dia a dia. Há dúvidas, se houver dúvidas em relação aos versículos, eu gostaria que vocês depois, quando forem fazer, responder as questões que serão enviadas, vocês olhem que eu vou enviar o material em PDF. E lá no material tem, exatamente como a minha apostila, todos os versículos relacionados a tudo que eu vou estar falando na aula, certo? Nós paramos na parte do plano de Deus para a reconquista da autoridade. E agora vamos entrar na parte da identificação. A identificação se dá através de Jesus morre e nós morremos com ele. Quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Cada um desses tem um versículo relacionado. A parte de que nós morremos com ele está em Romanos 6:8 e a parte que ressuscitamos em Colossenses 2:12, certo? Ok. De que forma nós morremos com Jesus e de que forma ressuscitamos com ele? Nós morremos com ele a partir do momento que Jesus morre para que todos os pecados fossem perdoados. Todos os nossos pecados foram levados através de Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, os meus pecados também são perdoados através do que Jesus fez. Então, eu morro com ele. E eu ressuscito com ele também através do momento em que eu aceito a Jesus. Eu me torno uma nova criatura em Cristo. Eu tenho agora a natureza de Cristo. Eu não tenho mais a natureza de Adão. A natureza de Adão, lembre lá na primeira parte, é aquela que eu adquiro quando eu nasço, no meu nascimento natural. Eu me torno carnal. Mas quando eu aceito a Jesus, eu me torno espiritual. O meu espírito é vivificado e eu, então, passo a ser mais espiritual do que carnal. Por quê? O meu espírito, ele deve dominar a minha carne. O meu espírito já está pronto porque ele está alinhado com o Espírito Santo de Deus. E ele precisa todos os dias alinhar a minha carne, alinhar a minha alma à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus, para que eu possa me tornar cada vez mais parecido com Jesus, certo? Então, em Adão todos morremos, mas em Cristo. Em Adão todos morremos espiritualmente, mas em Cristo todos somos vivificados. Jesus precisou identificar-se conosco para que pudéssemos ser como ele é agora. Ele viveu a nossa vida, ele sentiu as nossas dores, ele passou as nossas aflições, ele sofreu perseguições, ele sofreu tudo que uma pessoa natural sofre, tudo que um ser humano normal sofre estando na terra. E ele levou todo esse sofrimento para a cruz, certo? Então houve uma substituição, a substituição da natureza de Adão para a natureza de Cristo. A substituição de uma vida carnal, certo? Para uma vida espiritual. Ele tomou o pecado e as enfermidades em nosso lugar. Esse versículo eu quero ler com vocês, porque esse versículo ele quebra muitos paradigmas, muitos conceitos, entre outras coisas, que são discutidas em várias outras denominações, de que será que Jesus
levou os pecados e nos trouxe apenas o direito à salvação? Ou que exatamente esses pecados me deu direito? A partir do momento que os meus pecados foram perdoados, quais são os meus direitos? A partir do momento que eu me torno filho, quais são os meus direitos? Então, às vezes isso fica meio embaraçoso e nós queremos desembaraçar isso agora, tá certo? Então vamos lá. 1 Pedro 2:24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Vida correta aqui também, em algumas outras traduções, pode estar como tivéssemos direito à vida eterna, vivêssemos uma vida com Deus, algo assim, certo? Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. A nossa igreja, ela acredita e tem a visão de que a morte de Jesus não só nos deu direito à vida eterna, ela também nos deu direito a sermos sarados e curados. Porque a palavra diz que sobre as pisaduras de Jesus, as nossas enfermidades foram levadas com ele. Ele sentiu dores e ele foi colocado para receber tudo de ruim que o inimigo podia jogar sobre o nosso corpo lá quando ele tinha autoridade no Velho Testamento. Jesus permitiu que fosse jogado pelo corpo dele, para ele, para que ele então morresse sendo justo e recebendo tudo de ruim, e assim, sendo justo, ele pudesse ser ressuscitado. Então esse versículo, ele mostra claramente que sobre Jesus também foram as enfermidades, ok? Ele provou a morte no nosso lugar. Lembra que eu falei que lá no Velho Testamento as pessoas morriam, mas elas não tinham direito à vida eterna? Por quê? Porque elas morriam e elas ficavam no seio de Abraão. Elas ficaram no seio de Abraão esperando até o momento em que Jesus morresse e fosse tragado pela morte, levado ao inferno para pregar aos cativos, e ali ele resgatou também o povo de Deus que estava no seio de Abraão. E então, quando ele volta para o Pai, ele não volta sozinho, ele volta ele volta depois que ele conquistou e resgatou das mãos do diabo tudo aquilo que o diabo tinha levado através da autoridade dele e que não era dele, que era de Deus. Então ele levou os filhos de Deus que estavam nos seios de Abraão, ele pregou aos cativos e ele também resgatou toda a autoridade que estava na mão do diabo. Toda a autoridade que tinha sido dada ao diabo. Todas as chaves, né? Eu costumo dizer chaves porque eu acredito que fica mais fácil de entender. E foi uma revelação que o Espírito Santo me deu de que o diabo tinha chaves de todas as áreas da nossa vida. E quando Jesus desceu ao inferno, ele pegou essa chave, que era a chave mestre, digamos assim, que era a chave da morte. Ele tomou da mão do diabo para nos dar a vida eterna. E juntamente com a chave da vida eterna,
que Ele nos entregou como direito, a partir do momento que nós nos tornamos filhos, Ele também nos entregou a graça na nova aliança. Vocês estudaram, né, com a pastora Ilka todas as alianças, e a última aliança foi a aliança feita com Jesus. Então, a aliança do sangue de Jesus, ela nos trouxe a graça nos trouxe a chave da libertação de todo o pecado e também da vida eterna. E juntamente com essa chave chamada graça, ela veio com outras chaves dentro dela, certo? Então, na verdade, não é uma chave. Nós não ganhamos apenas uma chave, que é a chave da vida eterna, mas nós ganhamos várias chaves. E essas chaves são chaves que estavam na mão do diabo e ele usava contra as nossas vidas. Por exemplo, a chave da nossa saúde, a chave da nossa vida financeira, a chave da nossa família, certo? A chave da nossa prosperidade. Tudo isso o inimigo podia ter autoridade. E agora Jesus desce no inferno, toma da mão de Satanás toda essa autoridade e entrega à igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, certo? Nós somos a igreja e Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos governados por Cristo, mas não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça. Então, a partir do momento que nós somos governados por Cristo, nós recebemos toda a autoridade delegada e temos o direito de usar toda essa autoridade que Ele nos deu. Então, muitas vezes o inimigo, ele se faz de vencedor. A palavra diz que ele ruge como um leão, como se fosse um leão, mas ele não é um leão. Então ele fica ali tentando assustar, tentando abalar, tentando fazer com que as pessoas acreditem que ele ainda tem poder, mas o poder dele foi dissipado, o poder dele foi destruído pelo sangue de Jesus. E a autoridade voltou. Lembra que Adão tinha essa autoridade? A autoridade que era de Adão volta a ser nossa a partir do momento que Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, após os 3 dias, certo? Ele ressuscita e ressuscita como filho, e não mais filho único, mas o primogênito. Por quê? Ele foi o primeiro de muitos. Nós nos tornamos irmãos de Cristo. E a partir do momento que eu me torno irmã e eu me torno filha, a mesma herança que cabe a Jesus cabe a mim. E a palavra diz que, através dessa herança, eu tenho direito. Vamos ver aqui o versículo. Quais são os meus direitos? Olha aqui. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivíamos nas trevas e agora vivemos no reino do Filho do seu amor. Não somos mais servos. Lembra que no Velho Testamento éramos considerados servos? E como servos, o sangue
do Cordeiro não podia purificar para sempre os pecados, mas agora o sangue de Jesus purificou e agora nós somos filhos. Como filhos, temos direito à herança, certo? Vamos aqui para outro versículo. Esse aqui não está querendo abrir direito. Aqui diz: se pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância. Desculpa, eu pulei uma parte. É porque eu não estou conseguindo aumentar. A letra está bem pequenininha. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, pela ofensa, pelo pecado de Adão, reinou a morte. Lembra? Não tinha direito à salvação e a morte espiritual abalou todos do Velho Testamento. Todos estavam mortos espiritualmente. Outra coisa, não havia o Espírito Santo dentro. O Espírito Santo dentro, nós só adquirimos esse direito através do sangue de Jesus. O Espírito Santo no Velho Testamento, ele ficava sobre. Então Deus falava com os servos, com seus servos, mas ele falava sobre e não dentro, como nós hoje temos esse privilégio de ouvir Deus falar dentro de nós e nos direcionar, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo, somos a sua igreja. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Veja aqui, Novo Testamento, Nova Aliança, vida eterna, tudo a ver com um pacote chamado graça. E o dom da justiça, porque nós somos justificados em Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu não mais sou considerado pecador. Agora eu passo a ser justo. Deus olha para mim e ele não vê os meus pecados. Ele não me vê, ele vê Cristo sobre mim, porque Cristo morreu por mim. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Reinarão em vida. Nós não nascemos para reinar apenas no céu. A partir do momento que Jesus morre, olha aqui, um direito que recebemos, um dos. Primeiro direito, a autoridade sobre todas as coisas, da mesma forma que Adão tinha. E a autoridade nos foi concedida. Segundo direito, reinarmos ainda em vida. Você nasceu para reinar em vida. Você nasceu para comer o melhor dessa terra. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. A palavra diz isso. E você tem que crer na palavra. Você não pode olhar para as circunstâncias e nem pode olhar e nem escutar o que se falam ou que falam sobre você. Você tem que crer no que a palavra diz. E a palavra diz que você nasceu para reinar em vida. Você é mais que vencedor. A saber, Jesus Cristo. Romanos 5,17. Então não nascemos para reinar lá no céu com Jesus, não. Nascemos para reinar aqui, agora. Você é um rei, você é uma rainha, porque Jesus te colocou neste lugar. Ele diz que nós estamos assentados com Ele em regiões celestiais. Quando Deus olha para a gente, Ele nos vê assentado em regiões celestiais. Ele nos vê reinando. E como você está se vendo agora? Você está se vendo reinando? Você está
colocada ou colocado em postura de quem está assentado em regiões celestiais? Como está a sua conduta de um rei e de uma rainha? Pois é, a nossa conduta deve sempre ser assim, de um rei e de uma rainha, porque esse é o lugar que Jesus nos colocou, através do nome dele, através do sangue dele, através do sacrifício dele, da nova aliança e da graça que o Senhor Jesus nos deu. Nossa, eu não sei por que não estou conseguindo mais. Agora. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, o único Senhor de tudo. Ele deu à igreja. Nós temos essa autoridade. Ele nos deu como presente para que pudéssemos reinar em vida. Por quê? Não adianta eu ter direito a uma herança e eu não usufruir dessa herança. Eu estudando essa matéria, eu escutei uma professora do Verbo da Vida e ela citou um exemplo. Achei muito interessante. O exemplo foi o seguinte: uma pequena história. Havia um senhor que queria muito viajar da Espanha para os Estados Unidos. Mas naquele tempo, a única forma deles fazerem esse trajeto era de navio. Demorava dias, mas ele não tinha dinheiro, certo? Ele orou e o Senhor abençoou, mandou uma pessoa e essa pessoa disse: irmãozinho, eu vou te conceder, vou te dar de presente a passagem para essa viagem. Ele, muito feliz, pegou a passagem, arrumou suas coisas, entrou no navio e procurou saber onde era a classe mais barata, onde deveria se hospedar. E então disseram: é no porão. Ele desceu para o porão e, pensando que a comida deveria ser muito cara neste lugar e ele passaria vários dias viajando, ele levou várias comidas já prontas e ele ficava então ali comendo sempre pouco para que desse para todos os dias que ele estava viajando. E ele comia um pouco de manhã, um pouco à tarde, um pouco à noite, nunca se saciava como gostaria. E de vez em quando ele, passeando pelo navio, ele ia na área mais nobre e percebia que lá havia uma abundância muito grande de comida nas horas das refeições. As pessoas comiam muito, se fartavam e ele ficava só observando. No último dia, faltando apenas um dia para que o navio chegasse aos Estados Unidos, ele se aproximou de uma das pessoas que trabalhavam no navio e disse: quanto é para a pessoa fazer uma refeição? Eu não tenho muito dinheiro, mas gostaria de fazer a última refeição neste lugar, já que por tantos dias eu observei e percebi que a comida deve ser muito boa. Quanto custa? Então o rapaz disse: olha, infelizmente, senhor, aqui só come aqueles que o seu pacote, né, na passagem, digamos assim, eu nem sei se é passagem para navio,
na passagem, lhe deu esse direito. Me deu o seu bilhete? Então o rapaz, o irmãozinho, foi lá, pegou o seu bilhete e entregou aquele funcionário. O funcionário foi e voltou e disse: mas senhor, o seu bilhete lhe dava o direito a todos os benefícios da classe nobre do navio. Você tinha o direito de ficar no melhor quarto, você tinha o direito de comer a melhor comida, você tinha o direito de estar nos melhores ambientes e participar de tudo. E então ele ficou olhando para o rapaz e disse: nossa, mas eu nem sabia. E então, por um dia, ele participou e almoçou e jantou e ficou num quarto com conforto, que era o seu direito. O que nos leva a refletir diante dessa pequena história? O Senhor nos deu também vários direitos e nos deu a autoridade e nos deu uma herança rica em benefícios, em privilégios, em abundância, que está exatamente na sua palavra. Mas muitos, primeiramente por não lerem a sua palavra, segundo, por não acreditarem, e terceiro, por deixarem se levar pelas ilusões que o inimigo ainda tem poder e autoridade, sequer conseguem desfrutar de um direito seu. Por exemplo, o direito da cura, que é um dos mais questionados. Muitos cristãos não acreditam que Deus queira curar uma enfermidade. Por quê? Porque eles são enganados por algo que o inimigo, durante muito tempo, colocou na mente das pessoas, virou um sofisma, e aquela mentira, de alguma forma, se tornou uma verdade que vai contra a palavra, como nós lemos, que a cruz levou as enfermidades. E então as pessoas decidem acreditar no que elas veem e não no que a palavra diz. E quando eu acredito no que eu vejo, eu não estou tendo fé. E quando eu não tenho fé, eu não consigo desfrutar dos benefícios da minha herança, do que Jesus fez para mim na cruz, que é tudo através da fé. Eu creio que eu estou sentada em regiões celestiais através da fé. Eu creio que nasci para reinar através da fé. Eu creio que sou próspera, que sou rica, que o meu Jesus se fez pobre para que eu fosse rica através da minha fé. Tudo vem através da fé. Então, quando eu olho para uma enfermidade e eu acredito que foi Deus que colocou aquela enfermidade na minha vida como um tratamento ou como uma forma dele me chamar para ele, eu estou simplesmente colocando toda a minha fé de lado e estou desprezando tudo que a palavra de Deus diz em relação a isso. A partir desse momento, eu não consigo desfrutar do meu direito de cura. Vou parar aqui e nós continuamos novamente na parte 3.